Eu estou muito contente de estar nesse dia com todos vocês. Quero enviar os meus cumprimentos e a paz ao nosso amado pastor Jonatas de Souza, lá em São Paulo, a sua esposa Adna, meu amigo de infância Enoque Moura e a sua esposa Cida, a minha irmã, a Ia, Rosa Lopes da Silva e seu esposo, o Durvalino, a Simone com toda a sua família lá em Paulo Afonso, na Bahia, a Tainã Falcão, que a Miva já enviou os cumprimentos e eu reforço aqui agora. E eu estou muito contente. Também eu já pude visualizar a minha irmã, a Lili, Neuzeli, lá de Ouro Fino, com seu esposo Norberto. Vocês são muito, muito, muito bem-vindos nessa live. Amém? O assunto que nós vamos tratar hoje, na Maquete de Deus, parte 4, é um dos temas mais gloriosos, mais extraordinários que existem, que o Pai preparou para mim e para você. Quando Ele nos enviou como dádiva extraordinária, um tesouro assim inigualável, que é justamente a presença do seu Espírito para estar conosco em todo o tempo. Eu quero ir com você até o livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, para que nós possamos verificar um dos primeiros momentos, se não o primeiro, pelo que eu conheço da palavra, é o primeiro momento em que esta promessa é anunciada, aqui em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, quando o profeta, assim, tomado por Deus, como ele gostava de dizer, a mão do Senhor era forte sobre mim, o Espírito do Senhor me tomou, ele diz aqui no versículo 27, porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E aqui no 37:14, porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Isto é uma palavra que somente o nosso Pai, o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas pela sua palavra e que sustenta todas as coisas pelo seu poder, aquele que promete, cumpre, aquele cujos projetos jamais podem ser desfeitos, jamais podem ser destruídos. Então ele declarou, eu farei isso, eu porei em vós o meu Espírito, eu me unirei a vocês em um só Espírito, porque a palavra de Deus nos ensina que aquele que se une ao Senhor torna-se um só Espírito com Ele. Então, através do Espírito Santo, aquele que se une ao Senhor se torna parte do próprio Senhor, se torna inseparável do Senhor, se torna um com o Deus Todo-Poderoso e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos verificar também aqui em Joel, no capítulo 2, a partir do versículo, ou melhor, no capítulo 3, 2 no finalzinho, 2 a partir do 28, diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Olha que coisa extraordinária. Aqui o profeta Joel confirma, ele dá o seu relato, a sua palavra profética, para confirmar aquilo que Ezequiel havia profetizado alguns anos antes. Amém? E aí, então, ele diz que acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Nós já mencionamos que quando você verifica a palavra de Pedro, lá no capítulo 2 de Atos, depois daquele primeiro derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro diz assim, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
E aqui o profeta diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Parece que é a mesma coisa, mas tem uma grande diferença. E qual é essa diferença? Quando fala derramarei o meu espírito, significa que vai ser derramado plenamente. E quando fala derramarei do meu espírito, significa que derramou uma parte do espírito, não ele completo. Percebem isso? Então, é por isso que nós temos declarado, nós temos afirmado que nós podemos esperar para esses tempos finais da igreja na terra um derramamento do Espírito Santo como nunca aconteceu antes. Alguma coisa verdadeiramente extraordinária, assim, que vai superar tudo aquilo que a igreja já viveu na terra. Por quê? Porque está chegando o momento do clímax, o momento, o ponto máximo da história da igreja nesta terra, debaixo deste sol. A preparação para o arrebatamento, a preparação para o retorno de Jesus Cristo. Então, por isso, nós podemos e nós devemos manter a nossa convicção, a nossa esperança, a nossa firme fé, a convicção, a certeza de que isso vai acontecer, porque diz aqui na palavra que isso será no tempo do fim, será no final de tudo, será no momento assim de concluir, de coroar todo o processo, toda a manifestação extraordinária do Espírito Santo sobre a terra através da igreja do Senhor Jesus Cristo. E você acredite comigo, creia comigo, que esse derramamento do Espírito vai ser muito maior do que em qualquer outra época da história. E é aí que a gente vai poder compreender bem aquela profecia também do profeta Ageu, quando ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Então nós podemos realmente esperar com certeza, com convicção, que isso efetivamente vai acontecer. Agora nós vamos verificar como que Jesus Cristo, nosso Senhor, passou para os seus discípulos essa questão da vinda do Espírito Santo. Amém? Eu gostaria de ler com você em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 44. O evangelista Lucas diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então você pode perceber como que Jesus Cristo, nosso Senhor, considerava indispensável, imprescindível, fundamental a presença do Espírito Santo nos discípulos. Tanto é que ele deu para eles uma missão, deu para eles uma ordem, a ordem de anunciar a palavra em todos os lugares, de ir até os confins da terra, mas ele falou com eles o seguinte: não façam isso ainda, fiquem em Jerusalém, esperem, até que do alto, ele disse, sejais revestidos de poder, até que se cumpra a promessa que o Pai fez, lá em Ezequiel, lá em Joel, em todo o Velho Testamento, o Pai declarou aquilo, e o próprio Jesus também disse nos seus dias aqui na terra que ele não nos deixaria sozinhos, que enviaria um consolador que estivesse conosco para sempre, que nos conduziria a toda a verdade, que nos daria o poder de sermos suas testemunhas até os confins da terra. Enfim, Jesus Cristo enfatizou muito esse ministério glorioso do Espírito Santo nas nossas vidas. Veja bem, um dos momentos em que ele falou isso, nós vamos encontrar em João, no capítulo 7, do versículo 37 até o 39. Olha só o que diz. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado.
Então, naquele momento que Jesus estava dando aquela promessa para os discípulos, ele ainda não havia sido glorificado. O Pai não havia compartilhado com ele daquela glória que eles sempre desfrutaram desde o início, desde antes que o mundo existisse. Mas o Filho se esvaziou daquela glória, assumiu a forma humana, assumiu a forma de servo, fez-se semelhante a nós. E agora então ele está do momento ali em que ele ressuscita, ele retorna ao céu, aí o Pai o glorifica, o Pai entrega todas as coisas nas suas mãos, entrega ele todo o poder no céu e na terra, e desse momento em diante, quando o Filho é glorificado, ele não retém aquela glória para ele sozinho, mas ele reparte a sua glória conosco. Esse é o cumprimento da promessa que ele fez quando orou para os discípulos ali, logo depois em que ele instituiu a ceia. Aqui em João 17, do versículo 20 até o 23, olha só o que Jesus declara na sua oração ao Pai. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A quem se refere esse pronome estes? Esse pronome se refere aos discípulos. Agora, eles não eram mais 12, estavam com Jesus ali, naquele momento, apenas 11. Judas já havia se retirado para entregar Jesus aos seus inimigos. Então, estava ali Jesus e os 11 apóstolos. E ele diz, Pai, somente por estes, por todos aqueles que vierem a crer em mim, através da sua palavra. Através de discípulos, que fariam novos discípulos, e que fariam novos discípulos até o fim dos séculos. Amém? E aí no versículo 21, ele diz, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa extraordinária. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, ele falou anteriormente, eu e o Pai somos um. E agora ele diz, Pai, aqueles que me deste, não apenas os que estão aqui, mas todos que vierem a crer em mim no decurso das inumeráveis gerações, todos aqueles, eu quero que sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, que também eles sejam um conosco, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui já está Jesus Cristo declarando que a glória que ele recebeu do Pai, ele estaria repartindo conosco. Amém? E é isso que nós vamos ver mais adiante. No versículo 22, ele diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Como é que nos tornamos um com o Pai? Através do mesmo Espírito operar em nós, nos transmitir, nos revelar aquilo que o Pai deseja que façamos, implantar em nós a imagem perfeita e completa do seu Filho Jesus Cristo, nos conduzir por um caminho de conhecimento, de santificação, de vida, de intimidade com o Pai, de tal forma que cheguemos à perfeita estatura, à medida completa da estatura de Jesus Cristo, o Filho primogênito do Pai, para que todos nós que somos dessa família de Deus, sejamos como é o primogênito, tenhamos a mesma imagem, assim como Jesus era a exata imagem do Pai, ele também quer que nós sejamos a imagem e semelhança do Pai de maneira plena, de maneira completa, em nome de Jesus. E como é que isso vai se realizando na minha vida e na sua vida? Através da ação, da operação do Espírito Santo, de cada uma das promessas que o Pai nos fez. À medida que nós tomamos conhecimento delas e nós começamos a confessar as promessas que o Pai fez, o Espírito Santo vai aplicando na minha vida e na sua vida e vai nos fazendo ser verdadeiramente um com o Pai, um com o Filho. Viver e andar em unidade perfeita com o nosso Pai Celestial. Porque aquele que se une ao Senhor, diz a palavra, torna-se um só espírito com Ele. E como é que foi operado isso? Foi operado quando Jesus recebeu a glória do Pai,
e repartiu a sua glória conosco. Assim como ele decidiu repartir conosco a sua herança. Toda a herança, tudo aquilo que é propriedade do pai pertence e pertencia ao filho. Era o único herdeiro. Mas ele não quis herdar sozinho, ele quis ter irmãos com os quais ele poderia repartir toda aquela extraordinária herança que o pai havia reservado para ele. E a mesma coisa acontece em relação ao Espírito Santo. Nós temos uma herança extraordinariamente grande. E você vai ver daqui a pouco que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, é algo que o Pai nos envia antes como garantia de que nós somos seus filhos e herdeiros. Amém? Nós vamos ver mais adiante lá em Efésios o texto que fala sobre isso. Mas agora eu ainda vou chegar até o versículo 23, que diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste como tens amado a mim. Olha só que coisa extraordinária, que revelação tremenda que Jesus Cristo faz aqui sobre a maneira como o Pai olha para mim e olha para você. Deus ama a mim e ama você da mesma forma como ama a Jesus. É por isso que quando Jesus ressuscitou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus nos ressuscitou, nos fez assentar nas regiões celestiais com Jesus, acima de todo poder, principado, potestade e domínio, como mencionamos lá na nossa live do Amaquete, parte 2, quando nós mencionamos ali aquele momento glorioso em que nós, tendo morrido com Jesus, ressuscitamos com ele e subimos com ele às regiões celestiais, e estamos assentados acima de todo poder, principado, potestade e domínio, junto do Senhor, e exercendo da plena autoridade que ele tem e que confiou a nós usarmos no poder do seu nome. Amém? Nós vamos agora passar lá para o livro de Efésios, onde eu quero tecer algumas considerações com você, já no primeiro capítulo. Então, no capítulo 1 de Efésios, do versículo 3 até o 7, nós vamos verificar alguma coisa muito, muito tremenda sobre esta grande verdade, sobre aquilo que intitulamos de Maquete 4, que é o fato extraordinariamente tremendo de sermos glorificados em Jesus. Amém? Então diz assim do versículo 3 em diante, capítulo 1 de Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Nós vamos para o versículo 11 agora e vamos concluir no 14. Diz assim: nele, digo, em Jesus, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, essa dádiva extraordinária que o Pai nos concedeu, quando Jesus foi glorificado, ele compartilhou da sua glória conosco e nos concedeu o seu Espírito Santo, para que esteja conosco, para que nos una de maneira total, de maneira completa ao Pai,
e para que nele vivamos nesse século de maneira totalmente agradável ao Senhor. Mas aqui ele diz que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Por isso nós podemos dizer que a primeira coisa que o Pai faz quando nos outorga, quando nos concede o seu Espírito, é implantar em nós um selo. E o que é o selo? O selo é uma maneira de você autenticar, tornar alguma coisa devidamente oficializada. Então, quando você faz uma escritura, por exemplo, o tabelião sela a escritura. Ele coloca lá os selos do governo federal, do governo estadual, do poder judiciário, e coloca os selos ali, autenticando aquele documento. Amém? Pois bem, quando o Pai foi me autenticar, foi me dar o pleno reconhecimento como filho dele, como seu filho herdeiro, ele colocou em mim um selo, uma marca. E qual foi esse selo? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a forma que o Pai escolheu para selar os seus filhos na terra, para que ninguém possa tirar aquele selo, para que ninguém possa extrair aquele selo. Uma vez que o Pai colocou aquele selo, ele permanece. Então, o Pai tem marcado a cada um de nós com o seu Espírito Santo, até que a sua propriedade seja inteiramente resgatada. O que significa isso? Ele nos marcou justamente para o momento do arrebatamento, para o momento em que a igreja será tirada da terra e levada para a glória do Pai. Então, marcou já. E muitos outros ele estará marcando. Então você pensa, mas o que eu vou fazer se eu ainda não tenho isso? Não se preocupe. O apóstolo Pedro falou lá no dia de Pentecoste que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que ainda estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, se você está assistindo essa live e ainda não tem conhecimento disso, não sabe isso, não se apropriou disso, não se preocupe. Porque você está a caminho de ser selado por Deus como sua propriedade exclusiva. Colocado um selo, de tal maneira que ninguém toque em você, ninguém toque na sua vida, de tal forma que ninguém tire você, afaste você da presença de Deus, e de tal maneira que quando Jesus Cristo voltar, você seja levado para a glória com o Pai. Por quê? Porque o Filho está vindo resgatar a sua propriedade, e aí nós estaremos subindo com Ele, e estaremos para sempre com o Senhor. É nesse sentido que o Espírito Santo é um selo, é uma marca dos salvos. Daqui a pouco, não sabemos em quanto tempo, mas o tempo está concluído, irmãos. Então, daqui a pouco, Satanás vai selar os seus. Ele vai entregar o seu poder, conforme diz a palavra, ao anticristo. Aquele que se opõe ao Filho de Deus. Aquele que quer desfazer de tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Aquele que quer roubar do homem, roubar do ser humano, todas as conquistas que o Filho de Deus trouxe para nós. Ele quer fazer isso. E ele vai se manifestar. E vai marcar multidões com a marca dele. Aquilo que a Bíblia chama de marca da besta. Ele vai selar aquelas pessoas. E aquelas pessoas, à medida que receberem aquela marca, estarão seladas como propriedade do inimigo. E também, irmãos, esse selo, uma vez colocado, não vai poder ser retirado. Por isso é fundamental que cada um de nós estejamos realmente confirmando o nosso selo como propriedade do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E é necessário que a gente mostre, que a gente informe, que a gente anuncie, para quantos mais pudermos anunciar que ele também deve receber esse selo na vida dele, como propriedade do Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus é nosso dono por direito de criação. Ele nos fez, e conforme diz a Bíblia, ele nos fez para o louvor da sua glória. Então o Pai, quando fez a mim e fez a você, ele fez para que através de nós o nome dele fosse glorificado. E aí o diabo veio e roubou do Pai essa propriedade. Mas o Pai entregou o Filho unigênito do Pai, o seu Filho único, para pagar o preço do nosso resgate.
Então ele pagou o resgate com o sangue, com a vida do filho. E o diabo hoje retém ilegalmente a vida das pessoas. Ele quer impedir, quer colocar uma venda nos olhos, procura enganar de todas as formas possíveis e imagináveis, para que o homem não se veja, não se reconheça como alvo do amor e do propósito eterno do Criador. Ele quer fazer isso. Então Deus conta comigo e com você para sermos testemunhas dele, como diz em Atos 1:8, para que sejamos testemunhas dele até os confins da terra e para que multidões tenham os seus olhos desvendados, caia a venda dos seus olhos, caia todo o véu que encobre a verdade, e eles possam vir ao Senhor, se unir ao Senhor em seu espírito, ser marcados, ser selados como propriedade do Deus Todo-Poderoso e estar prontos para ser arrebatados e para deixar de sofrer, de padecer durante o domínio do anticristo e principalmente depois do juízo final, quando serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto de Satanás, os seus demônios, da besta e do falso profeta. É por isso que o Pai tem urgência. A palavra de Deus diz, ela declara que ela corre velozmente, mas ela corre velozmente como? Através dos anunciadores das boas novas. Então, seja você um desses anunciadores, assim como eu estou sendo, seja você um deles. Ainda que você não possa falar, ainda que você não possa declarar, ainda que você não saiba dizer, não se preocupe. Compartilhe essa mensagem. Deus nos deu os meios para fazermos isso de maneira extraordinariamente rápida. Compartilhe a mensagem. Encaminhe, envie para quantos você puder. Conhecidos, desconhecidos, não importa. Se está no seu contato, manda. Amém? De tal forma que o conhecimento dessas verdades encha toda a terra como as águas cobrem o mar. Amém? Deus conta comigo e com você para fazermos isso. Para que o propósito perfeito dele se cumpra na vida do homem sobre a terra. Amém? Então, vê só. Então, dissemos aqui que o Espírito Santo é o selo. Então, é um instrumento de autenticidade. O Pai diz, é minha propriedade. Ninguém pode tocar. Está reservado para o momento do arrebatamento da igreja. Amém? Por isso, nós podemos dizer que a nossa segurança em Jesus é completa, ela é plena, ela é total. Jesus falou assim, que ninguém nos pode arrebatar das mãos dele. Amém? Mas vê só, aqui adiante vai dizer outras coisas. Então, assim como o Espírito Santo é o selo da propriedade do Deus Todo-Poderoso, o Pai colocou uma marca em nós, nos marcou como sua propriedade, como seus filhos e seus herdeiros, como cidadãos dos céus, como embaixadores dele na terra. Enquanto estivermos aqui, somos embaixadores. Nós não somos dessa terra, nós não somos deste mundo. Então, nós estamos aqui para quê? Para sermos embaixadores do reino dos céus, a qual nós pertencemos. E de nossa parte, o que o Espírito Santo é? O penhor da nossa herança. Olha que coisa extraordinária. É uma via de mão dupla. O Pai nos selou, colocou em nós o Espírito Santo, nos marcou como ele nos concedeu o seu Espírito para estar conosco. Então o Espírito Santo é para nós o penhor da nossa herança. Ou seja, nós temos uma herança. Então, até o momento em que estamos na posse efetiva e completa da herança, o Pai faz um adiantamento da sua glória para nós. Ele antecipa a sua glória para nós e coloca dentro de nós o seu Espírito. Ele faz de mim e de você a sua habitação em Espírito. E aí nós podemos saber, bom, eu já tenho o penhor. Assim como eu recebi o penhor da herança, brevemente eu entrei na posse da minha herança completa, e é uma realidade. Então o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia que nós somos herdeiros de Deus.
É por isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 8, que Deus nos concedeu o seu Espírito, e o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos garante isso. Ele nos dá essa segurança, nos dá essa convicção. Ele reafirma isso dentro de mim e de você, dia após dia, para que nada nos roube essa convicção. Amém? E então, percebe a questão daquilo que o Pai tem reservado para mim e para você? Muito bem. No momento em que eu conservo essa garantia comigo, eu pergunto para você, uma vez que temos o Espírito Santo, o que devemos fazer para que ele se mantenha em nós? Para que ele cresça em nós? Está aqui em Efésios também, capítulo 18, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então entendam bem, o Espírito Santo já habita em mim, já habita em você. E a recomendação para nós é: enchei-vos do Espírito. Ou seja, não se satisfaça com o que você já tem. Busque mais e mais o Espírito Santo. Busque mais e mais da sua presença. Seja cada vez mais cheio do Espírito Santo até transbordar. Então não nos devemos embriagar com vinho, com nenhum tipo de bebida alcoólica, mas devemos nos embriagar com o Espírito Santo. Você sabia quando o Espírito Santo foi derramado lá em Atos, no capítulo 2? As multidões, vendo o que estava acontecendo, disseram que eles não estavam bêbados. Porque, olhando para eles, do jeito que eles estavam, parecia que estavam bêbados, parecia que estavam embriagados. Aí Pedro, não, eles não estão embriagados. Eles estão cheios do Espírito Santo. E aqui diz que você não deve se embriagar com vinho, mas deve se embriagar com o Espírito Santo. Assim como o homem, né, quando está embriagado, ele perde o controle de si mesmo, submeta-se ao controle do Espírito Santo, se renda ao controle do Espírito Santo. Amém? Faça isso. E mais adiante, o apóstolo Paulo ensina como é esse enchimento com o Espírito Santo, né? Será que você tem que ficar gritando, tem que ficar sapateando? Não tem que fazer nada disso. Nada disso. Nada disso é necessário. Ele diz aqui o que é necessário que você faça. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quer ser cheio do Espírito Santo? Adore ao Senhor, louve ao Senhor, declare a glória do Senhor. E você e eu e todos nós seremos cada vez mais cheios do Espírito Santo. Não precisa falar alto, não. Pode chegar no seu quarto, seja na madrugada, seja de manhã, seja em que hora for, e começar a adorar o Senhor, se derramar diante dele. E enquanto você faz isso, ele está te enchendo do Espírito Santo. Amém? Dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte é um pouquinho mais complicada, porque ela demonstra o seguinte: que mesmo que você enfrente uma situação difícil, complicada, mesmo quando você estiver correndo algum tipo de risco, mesmo quando você estiver passando por algum sofrimento, você deve adorar o Pai. Por quê? Porque se você estiver passando por aquele momento difícil e mesmo assim conseguir adorar, mais e mais cheio você será do Espírito Santo. Eu me lembro do dia 25 de julho de 2010, quando nós retornamos lá do cemitério da Vila Formosa, onde nós tínhamos sepultado o nosso príncipe, o Samuel. E quando nós voltamos para casa, um casal nos acompanhou. Eles não quiseram nos deixar sozinhos. O Valdo e a Silvana estiveram conosco. Chegaram em casa até preparar o nosso alimento. E estiveram ali nos servindo, compartilhando aquele momento doloroso.
Mas o que eles viram ali, o que eles assistiram ali? Eles assistiram a mim e a minha esposa adorarmos ao Senhor com cânticos. O nosso coração estava dilacerado, mas a nossa gratidão ao Senhor era autêntica, era genuína, era real. Na verdade, não estávamos forçando, não estava forçando nada. Nós estávamos realmente gratos ao Senhor. As pessoas podem pensar, mas grato como? Por quê? Se o filho, o único menino, tinha partido com a idade de 3 anos e 12 dias. Sabe por que nós adoramos ao Senhor? Porque nós reconhecemos e nós louvamos a Deus de coração e agradecemos ao Senhor, porque pudemos desfrutar da presença e da companhia dele durante 3 anos e 12 dias. Nós podemos amar, podemos abraçar, beijar, cuidar, dar o máximo que os pais podem dar aos seus filhos. E isso é motivo de louvor e gratidão ao Senhor, porque Ele é o dono da vida. E nós adoramos ao Senhor ali e nos enchemos do Espírito Santo. E não foi só ali, não. Lá no hospital do servidor, logo que ele havia partido, e eu cheguei lá, também estivemos juntos, e o Senhor ministrou aos nossos corações poderosamente e nos encheu da presença do seu Espírito. Foi um momento de glória, não foi, claro, era de tristeza também, mas a tristeza não prevaleceu. O que prevaleceu foi a gratidão, o que prevaleceu foi o gozo da presença do Senhor. E esse gozo se mantém conosco todo o tempo. Então é assim. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dar graças a Deus por tudo é dar graças também por aquelas coisas que são doloridas. Mas que o Pai, amoroso como é, cheio de sabedoria, aplica na nossa vida, porque quer nos fazer semelhantes a Ele. Quer que nós participemos da sua glória. E como participamos da glória do Senhor? Sendo cada vez mais cheios do seu Espírito, porque através do Espírito Santo, que a glória de Deus é compartilhada dele com os seus filhos. Esse é o veículo que une o homem, que une o pai com os seus filhos na terra, é o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nos tornamos um com o Pai. E Jesus orou e declarou ali que ele deseja que essa unidade seja plena. Como Jesus é um com o Pai, ele quer que nós sejamos um com ele e com o Pai. Amém? E ele quer mais uma coisa, que nós sejamos um com cada um dos outros. Que nós vivamos em unidade com a igreja do Senhor em toda a terra. Amém? É por isso que quando nós vemos ou ouvimos falar de alguém que está passando por uma situação difícil, nós dobramos nossos joelhos e clamamos ao Pai para que Ele envie o seu socorro, envie o seu sustento, envie o seu consolo. Por quê? Porque nós somos um em Cristo. Amém? E no 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa parte também tem uma certa dificuldade para os seres humanos, né? Sujeitar uns aos outros. Porque sujeitar uns aos outros é ninguém ser superior ao outro. Não existe superior. Jesus falou que no mundo existe essas posições hierárquicas. Um está acima do outro, um manda, o outro obedece. Um é o explorador, o outro é explorado. Enfim, o mundo funciona assim. Jesus falou que os grandes do mundo, os que exercem autoridade, são chamados benfeitores. Mas ele falou o que para os discípulos? Mas não será assim entre vós.
o maior entre vós seja como o menor, e aquele que governa como quem serve. E ele pergunta, ele faz uma comparação. Ele fala, pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? E aí Jesus conclui seu ensino dizendo assim, eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. Então você percebe? É nesse sentido que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. De tal forma que a nossa unidade seja real, seja plena, seja totalmente visível em nome de Jesus. Eu quero ler com você ainda Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 até o 12, porque é outro texto extraordinário falando sobre essa operação do Espírito Santo em nossa vida. Diz assim, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha só, tanto no versículo 9, quanto no versículo 10, fala da importância do conhecimento. E não apenas um conhecimento qualquer, superficial, parcial. Não, fala do pleno conhecimento. Pleno conhecimento é o conhecimento completo. É claro que nós não podemos ter um conhecimento completo. Amém? Mas quando a palavra de Deus está falando do pleno conhecimento, está querendo dizer o seguinte, é para você verificar tudo o que a palavra diz sobre um determinado assunto. Tudo. É por isso que você pode perceber que nós começamos lá em Ezequiel, passamos por Joel, e fomos em Lucas, em João, em Atos, depois chegamos aqui em Efésios, estamos agora em Colossenses, ainda vamos passear um pouco mais. Por quê? Porque nós estamos cavando, estamos buscando, estamos trazendo, não tudo, mas uma parte considerável daquilo que a palavra de Deus diz sobre o ministério do Espírito Santo na nossa vida, sobre como funciona essa quarta coluna da nossa maquete. Quando nós fomos glorificados em Jesus Cristo através da presença do Espírito Santo, do mesmo Espírito que está em Jesus, está em nós. O mesmo Espírito. Não tem diferença nenhuma. Por isso Jesus disse em João 14, 12, quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores ainda porque eu vou para o Pai, e tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Amém? Mas olha só, aqui é enfatizado também o porquê de você buscar esse pleno conhecimento e viver na obediência à palavra. É para que a minha vida, para que a sua vida seja inteiramente agradável ao Pai Celestial. E para que possamos conhecer de maneira idônea a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Eu quero concluir com você esse estudo sobre o Espírito Santo, sobre a quarta coluna, lendo aqui em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 até o 12. Diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora,
Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi concedido gratuitamente. Deus nos concede tudo de graça. Não temos que pagar nada. Por quê? Porque foi pago um preço, sim. E foi pago o preço de sangue, o preço da vida do Filho de Deus. Então, quando o homem desenvolve qualquer raciocínio, qualquer ideia, no sentido de pagar a Deus, de pagar um preço, ele está insultando o Criador. Insultando. É um insulto ao Criador isso. Porque o preço que foi pago é alto demais para qualquer ser humano querer se atrever a pensar que poderia acrescentar alguma coisa nesse pagamento. O preço pago foi suficiente. Não temos que pagar absolutamente mais nada. Nós temos apenas que buscar, através do pleno conhecimento, saber tudo aquilo que por Deus nos foi concedido gratuitamente. E quem é que nos conduz nesse processo de aprendizagem? O Espírito Santo. Ele revela ao nosso espírito, pela nossa comunhão e pela nossa unidade com o Pai, tudo aquilo que o Pai nos dá gratuitamente, que já nos deu gratuitamente. E que, conforme temos ensinado, cabe a nós tomarmos posse através da confissão, para que o Espírito Santo aplique cada uma daquelas verdades eternas, imutáveis, infalíveis na minha vida e na sua vida. Amém? Eu quero, nesse momento, fazer uma oração de confissão com você sobre esta quarta coluna. Amém? Vamos, então, declarar. Eu vou fazer a declaração e vou dar um tempo para que você repita, porque é muito importante que você dê esse passo de fazer essa confissão, porque quando você faz essa confissão, é como Maria dizendo, ali depois de receber a revelação do anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não podia fazer nada, não cabia ela fazer nada, cabia ela apenas permitir que o Espírito Santo, que o Pai, que o Todo-Poderoso fizesse nela conforme o anjo havia declarado. E ele fez. Da mesma forma, declare isso. Dê essa liberdade ao Pai. Abra o seu coração para que o Espírito Santo entre, faça morada, para que você seja realmente santuário de Deus, morada de Deus em Espírito. E ele fará tudo o que for necessário. Amém? Então, vamos fazer a nossa confissão em nome de Jesus. Diga assim: está escrito que quando Jesus voltou aos céus e foi glorificado à direita do Pai, a minha vida foi elevada com ele aos lugares celestiais, onde estou assentado, acima de todo poder, principado, potestade e domínio. A palavra de Deus declara que quando Jesus foi glorificado, o Pai concedeu-me o Espírito Santo, que é a sua glória em mim, o penhor da minha herança e o selo de sua propriedade adquirida. Portanto, eu confesso já ter sido glorificado em Jesus. E na condição de templo do Espírito Santo, recebo a sua presença em mim. Recebo, em nome de Jesus, a plenitude do Espírito Santo para manifestar o amor, a sabedoria e o poder de Deus. Entrego o meu Espírito Santo para que ele revele ao meu espírito tudo aquilo
que pelo Pai me foi concedido gratuitamente, que o mesmo Espírito exerça seu total controle sobre a minha vida, conduzindo-me a uma obediência voluntária, levando-me a desfrutar plenamente da vida vitoriosa e abundante, preparada pelo Pai para os seus filhos, além de capacitar-me como testemunha de Jesus até os confins da terra. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que esta promessa que constitui a quarta coluna da maquete de Deus seja vivida, experimentada, e que o Espírito Santo te encha de maneira plena e exerça total controle sobre a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida de cada um daqueles que são propriedade do Senhor, marcados, selados pelo seu Espírito, que é a garantia da nossa herança, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.